A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer a análise do culto. Esse culto aqui, quem está atendendo é o irmão Francisco Nogueira, conhecido como Chiquinho, irmão Chiquinho. Ele é um dos responsáveis dos que estão dando assistência na África. Ele e mais o outro companheiro dele, que é o irmão Adalberto Marques. E ele atendeu esse culto aqui no Brás, tá? E nós vamos fazer uma análise desse culto, ok? O irmão Chiquinho, o irmão Francisco Nogueira, ele é daquele ancião que prega a CCB como sendo a obra de Deus, o povo de Deus, o lugar maravilhoso é a congregação, e Deus está sempre falando, né, com o povo da congregação cristã no Brasil, como se fosse aquilo ali a preocupação divina de Deus. O tempo inteiro no céu está preocupado com a CCB. Tá? Então nós vamos ver aqui, né, e vamos fazer a nossa análise, ok? Segue aí. Irmãos, hoje não temos nenhum aviso importante, especial para passar e transmitir aos irmãos. Apenas pedindo a todos que oremos uns pelos outros, procuremos manter uma unidade de espírito, principalmente nesses tempos que estamos retomando os cultos em todo o Brasil. Oremos também pelas famílias, que ele mesmo disse, os irmãos vão se lembrar, quem lê muito a Bíblia sabe bem, quando ele dizia, vou para o Pai e lá vos prepararei lugar. Sempre há uma preparação, percebem, irmãos? Este momento aqui, uma preparação que ficou nas Escrituras. Que ele mesmo disse, os irmãos vão se lembrar, quem lê muito a Bíblia sabe bem, quando ele dizia, vou para o Pai e lá vos prepararei lugar. Sempre há uma preparação, percebem, irmãos? Este momento aqui, uma preparação que ficou nas Escrituras, vou para o Pai e lá vos prepararei lugar. Vou para o Pai e lá vos prepararei lugar. E lá vos prepararei lugar, e lá vos prepararei lugar, e lá vos prepararei lugar. Mas hoje também tem uma anunciação maravilhosa nesta congregação e para todos aqueles que estão ouvindo a palavra. Senhor os manda dizer a todos aqueles que estão ouvindo, quem tem ouvidos ouça. Senhor os manda dizer a todos aqueles que estão ouvindo, quem tem ouvidos ouça. Bom, nessa parte, o irmão... ele está falando, ele já começa dizendo assim, Deus manda dizer. Senhor os manda dizer a todos aqueles que estão ouvindo, quem tem ouvidos ouça. Né? Isso é um dos problemas mais graves que tem na congregação cristã no Brasil, porque é uma presunção deles muito grande dizer que Deus está mandando dizer algo, né? Deus não está mandando dizer nada. E ele fala, né? Se vocês estão preparados, como se Deus estivesse também na expectativa. Deus está esperando na expectativa, esperando a pandemia passar, as coisas melhorarem, para todo mundo voltar à igreja. Parece que Deus também está voltando para a igreja, né? Então ele diz, vocês estão preparados? Deus manda dizer, vocês estão preparados? Como se a preocupação de Deus fosse realmente a CCB, o culto da CCB, né? Sinto muito, irmão Chiquinho, né? Mas Deus não está preocupado com congregação, nem com o ministério da congregação cristã no Brasil. A preocupação de Deus, que está entregue a serviço do Espírito Santo, é anunciar Jesus Cristo, meu colega. Apenas isso.
anunciar Jesus como Salvador. Mas o seu discurso agora é como se Deus estivesse na expectativa dos cultos abrirem da CCB. Como se Deus também fosse algo manipulável, né? Ele não tem condição de fazer com que as coisas voltem ao seu lugar. Porque Deus está vendo que as coisas vão melhorar. Ele fala, vocês estão preparados? Você está preparado? Deus manda dizer. Você sabe, irmão, que esse termo que vocês usam, Deus manda dizer, isso pode ser caracterizado e enquadrado naquele dia como falso profeta. Porque Deus mandou realmente você dizer isso? Deus mandou. Porque as pessoas que estão ouvindo você falar, eles acreditam piamente que é Deus quem está mandando. E aí eles acreditam tudo que você fala da tribuna como se fosse o próprio Deus. E você tem certeza que tudo que você fala está de acordo com a vontade de Deus? Ou seja, de acordo com as Escrituras Sagradas? Responde aí, irmão Chiquinho e os demais anciães, cooperadores, todos vocês que atendem os cultos. Vocês têm certeza disso? Vocês prestaram atenção que vocês podem estar correndo um risco muito grande de estar dizendo coisas que Deus não mandou dizer? Porque por mais que você ache correto o que você vai dizer, se não tem Espírito Santo, não diga, meu colega. Porque ainda que você ache que seja correto, você pode se enganar. Até agora, não falou nada de Jesus Cristo. Há uma anunciação, Deus está mandando anunciar. Tem preparação? Para quê? Aí você acha que ele vai falar assim, para você carregar o Evangelho de Jesus? Para os seus parentes? Para os seus amigos do trabalho, da escola? Não. Né? Voltar à igreja, voltar a tocar. Como se isso fosse a vontade de Deus. Deus mandou Jesus morrer no culto para a pessoa ir para a igreja tocar um instrumento para as pessoas ficarem dentro da igreja. É um absurdo isso. Vamos ouvir aqui que o irmão tem para falar mais. Nosso coração saltitou de alegria. Agora podem tocar os músicos também. O violino e os outros instrumentos também. O nosso coração explodiu de alegria, não é? Mas hoje também tem uma anunciação maravilhosa nesta congregação e para todos aqueles que estão ouvindo a palavra. O Senhor nos manda dizer a todos aqueles que estão ouvindo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é assim? Há uma preparação, irmã, irmão. Há uma preparação? Os jovens estão se preparando, os mais idosos, os mais novos, as crianças. Observem, irmãos, até a criança tem agora um espaço infantil, não é? Até as crianças, naquele A-E-I-O-U, naquele início da sua formação cristã, com todo carinho, em muitas congregações, há um grupo de servas e servos de Deus que preparam as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, para esse momento tão maravilhoso. E nós vemos aí os jovens, moços, que estão se esforçando em servir a Deus. Observa que é uma pregação sem sentido nenhum, né? Não tem um foco, não tem um centro. Ele não constrói uma pregação, um argumento para poder ensinar algo, para poder explicar. Não, fica baseado num certo sentimentalismo. Você observa que ele está pregando ali, ó, e você sabe, ele não está construindo nada. As palavras vêm vindo conforme ele vai falando. Não tem um raciocínio de construção. Né? E aí, o que é servir a Deus para eles? Servir a Deus é vir na igreja e sentir uma presença, ou seja, é uma comoção que eles sentem. Só que vocês não prestaram atenção, o Francisco Nogueira, os demais anciões, né? Eu não sei se vocês leram na Bíblia, que a Bíblia nos alerta contra o nosso coração, que o enganoso é o coração. Então esse negócio do sentimentalismo, estou sentindo, venho aqui para sentir algo, né? O seu coração vai fazer você sentir algo, você vai chorar, e na verdade não é Deus que está fazendo você sentir nada, porque Deus não compactua com isso aqui, né? Ele está deturpando a obra de Deus. O que é deturpar? É ele colocar uma outra coisa que não é a verdade, no lugar da verdade. Qual é a obra de Deus? Sair por aí falando de Jesus. Falar para os seus parentes, para os seus amigos, falando que Jesus é quem nos salva, né? Que a morte na cruz foi por minha culpa, tua culpa, a nossa culpa. Você acha que ele está preocupado com isso? A congregação tem um mundinho dela fechado dentro de um templo e eles só falam daquilo.
Eles se fecharam, como se eles tivessem prendido Jesus Cristo ali dentro. Jesus Cristo é só deles, e aí eles ficam ali dentro, falando sempre as mesmas coisas. Vamos lá, vamos ouvir o restante. Que por misericórdias, irmãos, em todas as congregações, é uma fonte inesgotável, e o Senhor vai acrescentando os dons entre nós. Você viu a idolatria, a igreja? Ele falou, em todas as congregações, é uma fonte inesgotável. Que fonte é essa, cara? Só se for fonte de fanatismo e idolatria. Você viu como ele fala? Como se fosse realmente algo assim, né? Em todas as congregações há uma fonte inesgotável. Que fonte é essa? Primeiro, que vocês não lêem Bíblia. Segundo, que vocês não falam de Jesus Cristo. Então que fonte que é essa que está manando aí sem esgotar? É preocupante ouvir isso aí. E você observa que quando ele diz isso, ele fala isso com ar de glória para a denominação. Que por misericórdias, irmãos, em todas as congregações, é uma fonte inesgotável. Que por misericórdias, irmãos, em todas as congregações, é uma fonte inesgotável. Você vê que o foco central na pregação não é Cristo. Cristo ele menciona vagamente, como ele fez agora. Menciona vagamente, tá? Mas já, porque ele estava falando da CCB, aí ele fala de Cristo, mas ele volta para a CCB. Você vê que o foco é aquilo que você sempre volta a falar. Você volta a falar, então o seu foco está sendo a CCB. Então ele fala que a CCB é uma fonte inesgotável. As congregações são uma fonte inesgotável. Ele fala como se fosse o próprio Cristo a congregação. Porque Cristo que fala de mim vai sair a água viva. Se eu te der de beber o que está em mim, ele fala, você vai saltar para a vida. Isso é a fonte inesgotável. Vocês estão usurpando o lugar de Jesus Cristo. Porque não dá para inchar sem usar nada de Cristo. Porque Cristo é a glória de Deus. E aí vocês roubam esses atributos para poder inflar o ego da própria igreja. Lamentável isso aí, Chiquinho. Lamentável. É o tipo de pregador... Ele é o modelo de pregador da congregação que o povo gosta. Ele acabou de prometer que para vocês uma segurança falsa que não existe. Por que é falsa? Não é porque Deus não cuida de nós. Ele cuida da gente, mas isso não está prometido nas escrituras. Então não vai. Nós vamos sofrer. As pessoas, crente vai morrer, vai ser. Tem crente que é assassinado, tem crente que acontece. Tem um monte de coisa que acontece. Entendeu? Vamos lá, segue aí, vamos ver o que o Chiquinho tem para falar. O Senhor vai acrescentando os seus dons também entre a irmandade, entre nós e entre vós. Observem os irmãos, nesses últimos tempos, que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo na face da terra, irmãos. Observem as palavras que o Senhor manda, a sabedoria que está, irmãos, repousando em cada mente, em cada coração dos seus servos. Nesses últimos tempos, que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo na face da terra, irmãos. Observem as palavras que o Senhor manda, a sabedoria que está, irmãos, repousando em cada mente, em cada coração dos seus servos. Nesses últimos tempos, que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo na face da terra, irmãos. Observem as palavras que o Senhor manda, a sabedoria que está, irmãos, repousando em cada mente, em cada coração dos seus servos. Olha que absurdo. Ele fala, olha o que o Senhor está fazendo. Olha a sabedoria que mana de cada um dos seus servos. Que mana da sua palavra. Olha, isso é idolatria, cara. Vocês estão idolatrando os homens. E ao contrário do que você diz, aí, Chiquinho, eu não sei se você andou assistindo nosso canal aqui, mas se você tivesse assistindo nosso canal, você não falaria isso, cara. Porque muito pelo contrário, nós nunca vimos, eu nunca vi em toda a minha vida, falar tanta bobagem como os anciões estão falando. Heresia, falando que Jesus ainda não reina, falando que quem não tem Cristo, se a sua vida não vai para frente é porque você não tem Cristo, porque quem tem Cristo tem casas, carros e mais um punhado de coisa. O outro lá dizendo que salvação por obras, né? E mais um punhado de coisa que vocês estão falando aí. Deus pode até perdoar, mas aqui você não vai ter perdão.
Entendeu? Absurdo isso aí. E você vem falar, isso aqui é uma pregação fantasiosa. O que significa isso? É algo que não condiz com a realidade. Viu, Chiquinho? O que você está falando aí, meu amigo, não condiz com a realidade. Isso é fantasioso. Lamentavelmente eu tenho que dizer isso. Tá? Então ele está aí todo falando, você viu que coisas gloriosas, coisas que Deus vem dando, sabedoria, né? Que vem emanando dos servos de Deus. Oh, meu Deus, lamentável. Né? Vamos ver o que o Chiquinho tem para falar mais. Vamos lá. Sim, irmã. Sim, irmão. O Senhor virá e não tardará. O seu pedido está sendo acumulado a cada dia no reino da glória. Ele já está preparando a sua vitória. Deus está preparando a sua vitória. Deus está preparando a sua vitória. Um cântico novo, uma alegria manifesta no seu coração, na sua família, nos seus filhos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Senhor diz a sua palavra que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Tá vendo aí? Ó? Isso é teologia da prosperidade. Você viu o que ele está falando aí? Deus está preparando a sua vitória. Está acumulando a sua vitória. Está só acumulando e vai... Por que ele fala que está acumulando? Porque ele sabe que não cumpre nada disso aí que ele está falando. Sabe por que não cumpre, pessoal? É porque Deus não prometeu vitória para ninguém nessa terra. Deus já fez a parte dele, o trabalho dele. Ele enviou Jesus e Jesus enviou o Espírito Santo para nos guiar em todas as coisas. Ponto final. Não tem nada mais de diferente que isso para acontecer. Quando eu falo que esses camaradas pegam triunfalismo, tá vendo? Vitória, 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 tá? Se você está passando por algum problema, quem que não está passando por algum problema? Você viu? É uma apelação. Isso aí é uma pregação subjetiva, porque ele sabe que é possível que não tenha pessoas ali que não estejam passando por algum problema, ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos, né? Então está aqui apelando para um problema subjetivo, né? E dizendo, Deus vai preparar a sua vitória. Está começando, está acumulando e Ele vai vir e vai te dar um cântico novo. Olha só, tudo isso para mexer com o coração das pessoas, a emoção das pessoas. Chiquinho, você não sabe, mas eu vou te explicar uma coisa. Você sabia que você está enchendo as pessoas de falsas expectativas e esperança? Até porque essas pessoas estão indo na igreja para buscar solução para os seus problemas. Tá? Então isso não tem nada de evangelho. Essas pessoas são aqueles lá que quando multiplicou o pão, eles estavam indo atrás só para comer o pão. Então quando a pessoa vai para a igreja para buscar a solução dos seus problemas, você já não está buscando Cristo, tá? Você sabia, Francisco, que todas as vezes que vocês pregam essas coisas, vocês ficam enchendo as pessoas de falsas expectativas e os efeitos colaterais são enormes? Porque não vai cumprir e aí a pessoa pode vir a perder a sua fé, elas podem vir ficar abaladas emocionalmente, vir ter problemas psicológicos graves, por causa de pregações como a sua. Eu chamo isso de pregação irresponsável. Porque eu tenho absoluta certeza que Deus não está te mandando dizer nada disso. Você está falando isso de si próprio. E como é que eu posso falar assim? Você vai me perguntar, por que você está dizendo que não está? Como é que você tem essa certeza? Porque Deus não atropela as Escrituras. O Espírito Santo, quem guiou os homens para escrever, ele não vai burlar aquilo que ele mesmo escreveu. Eu quero que você, CCBano, e o Francisco Nogueira e todos os demais, né, da congregação cristã, acha no Novo Testamento alguma promessa que Deus está fazendo para você de benção, garantindo segurança para você. Muito pelo contrário. Eu vejo homens fiéis a Deus lá se lascando. Só isso. Aí vem o Zé Mané, né? Dos defensores da CB, eles não prestam atenção no que a gente fala. Eu falei, busca no Novo Testamento. Por que no Velho não? Porque o Velho era obra material e era obra de judeu. Era obra, as promessas eram materiais, as promessas eram visíveis, mas nada daquilo pode ser usado para nós. Que nada daquilo está sob vigência mais, acabou. Não tem nada daquilo. Para nós agora, nós estamos com a parte mais excelente. Qual que é? Jesus Cristo. Você não está satisfeito com Jesus, querido?
Ah, você quer que ele resolva os seus problemas? Você quer que ele tira de baixo e coloque em cima, trapaceando as pessoas que chegaram antes de você? É isso que a sua igreja ensina? É isso que você quer? Os portões se abrindo, você não faça nada e Deus vai lá e faça tudo lá por você? Você acha que Deus mandou Jesus para te dar vida boa? Para ele resolver os seus problemas, te dando vitória, te fazendo isso, te fazendo aquilo, como eles ensinam? Isso aqui, ó, é um falso profeta, porque está dizendo coisas que Deus não mandou falar. Segue aí, vamos lá, continua. Teme a Deus, ó povo santo que busca o Senhor. E por mais abalos, por mais dificuldades, por mais que tristezas que venham, não te esqueça. Como houve essa preparação de um encontro com o Senhor e os seus apóstolos, e o céu já está se preparando para nos encontrar também, irmãos. Glória a Deus às alturas. O céu está se preparando. E nós estamos, irmãos, nos enriquecendo com as coisas celestiais. Veja os irmãos, veja as irmãs. Batismo, estão retornando. Daqui mais algum pouquinho tempo, uma surpresa para nós. A surpresa esperada. Servos de Deus, reunidos, considerarão o dia do retorno da nossa Santa Ceia. Glória a Deus. Já imaginou, irmão? Imaginou, irmã? Glória a Deus às alturas. Os céus está se preparando. E nós estamos, irmãos, nos enriquecendo com as coisas celestiais. Veja os irmãos, veja as irmãs. Batismo, estão retornando. Daqui mais algum pouquinho tempo, uma surpresa para nós. Quando ele fala de Deus está nos enchendo das coisas celestiais, você vê que ele já entra no assunto CCB, batismo, Deus está chamando, porque para eles, gente, obra de Deus, tudo que é celestial significa, é sinônimo de congregação cristã no Brasil. Lamentável, é triste ouvir esse tipo de pregação. Uma pregação onde Jesus Cristo é um mero coadjuvante, é um personagem de segunda linha, né? E a CCB é a protagonista, é aquela que mostra a sua cara, é aquela onde ela é afamada e o foco e o ponto central sempre será ela, como ele está fazendo agora aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, segue aí. Tá vendo aí o cenário que ele está criando? Que ele está dizendo que isso, que aquilo que o Senhor passou e veio. Você vai ver onde vai dar isso aí. Fica vendo. Você acha que ele vai falar de Jesus? Você acha que ele está dizendo aqui agora assim, não, que o Senhor Deus veio e aí ele anunciou, Jesus Cristo é o Santo e o Salvador. Ninguém pode vir ao Pai se não vier por ele. Você acha que ele está falando? Você acha que o centro do que ele vai dizer agora, o foco da pregação dele vai ser Jesus Cristo? Que é o correto, que é o que deveria ser? Se você acha, você vai ter uma surpresa desagradável. Vamos ver quem que é o centro. Vamos ver aonde que ele vai chegar com isso daí. Vamos lá. Aleluia, diante de tanta guerra, diante de tanta luta, diante de tanta tribulação, de tanto terremoto, glória ao Senhor, passou por aqui o furacão, passou por aqui a ventania, e eu estava lá na caverna, semelhante a Elias, clamando pela misericórdia de Deus, e agora estão vindo as palavras, a palavra, aleluia, que sai um som manso, santo, divino, sagrado, cheio de virtudes, e esta manhã o Senhor diz, calma, calma, por esses dias você cumprirá o desejo do seu coração. Por esses dias, você cumprirá o desejo do seu coração. Por esses dias, você cumprirá o desejo do seu coração. Ô, glória! Você viu aí? O foco é os desejos do seu coração. Tudo
enquanto isso que ele falou, ele foi inchando, dizendo, crescendo. Não que Deus passou com uma voz, passou com outra coisa, e ele vai trazer o evangelho. Não, não é. Deus vai fazer tudo o que o teu coração deseja. Porque Deus é assim. Ele mandou Jesus morrer na cruz. E depois disso, Deus agora nos serve como um mordomo. Deus está preocupado com o seu desejo do seu coração. Deus quer colocar nas suas mãos tudo o que você gosta, o que você quer. Deus quer fazer justiça contra os teus adversários, né? Deus quer... É isso que ele está falando. Você viu? Isso é blasfêmia contra a cruz de Jesus Cristo e contra a palavra de Deus. Você viu aqui o que ele falou? Ele criou todo um cenário e na hora que ele deveria entrar de alguma forma com Jesus Cristo, o foco é sempre você, CCBano. A pregação da CB é sempre colocando você no centro da pregação. Isso se chama teologia da prosperidade. É sua prosperidade. Vitórias, viradas de cativeiro, Deus cumprindo os desejos do seu coração, fazendo aquilo que você gosta, te libertando, te livrando, né? Derrotando os teus adversários para você, entendeu? Te dando vida boa. Eu não sei da onde que eles tiraram isso. É óbvio, do Velho Testamento. Quando eles lêem no Velho Testamento, é para buscar do Velho Testamento, né, esses tipos de promessa que não cabe a nós. No Novo Testamento, isso me levanta dúvida. Bom, se ele está com razão, se o Francisco Nogueira está pregando realmente pelo Espírito Santo, então por que os apóstolos morreram daquela forma, passaram fome, passaram necessidades, né? Não tinha anjos acampados ao redor dele, que nem ele acabou de falar, que isso é um texto do Velho Testamento, né? Ao contrário, Paulo foi dado como morto, que tanto que apanhou. Ah, mas Deus levou Pedro. Era um propósito de Deus, porque o evangelho precisava ainda se expandir. Aquele homem não podia morrer ali. Podia acabar com todos os apóstolos. E aí, como é que é chegar a mensagem para nós? Tem um propósito ali. Não, Deus não, eu tenho que libertar esses camaradas. Eles vão ter que escrever algumas coisas para que a mensagem passe para as outras gerações. Você está entendendo? Segue aí, vamos ver o que o Chiquinho tem para falar mais. Os propósitos que o Rei da Glória tem a respeito de cada um que aqui está e que está aí. Aleluia, está escrito. Irmão, irmã, vamos virar a página dos problemas, das dificuldades. Vamos virar essa página agora. E uma nova história começa na sua vida a partir desta manhã. Tá vendo aí? Você viu que o foco é sempre resolver os problemas das pessoas? Agora já está falando que Deus vai mudar vai resolver os seus problemas, vai virar a sua página. CCBano, você sabe que isso não vai acontecer nada na sua vida. Vocês não estão cansados de ouvir isso? E na prática você vê que não aconteceu nada. Você não está cansado? Você quer saber por quê? Porque não é Deus. Isso é mentira. Infelizmente, ô Francisco, me perdoa. Mas você está pregando heresias, isso não está nas Escrituras. Deus vai mudar a vida. Deus não está preocupado em mudar a vida. Deus fica vigiando um por um para estar mudando a vida das pessoas, meu amigo. Deus quer apenas que você ouça o evangelho, creia e siga Cristo. Ou seja, continua na sua vida, continua na sua batalha, trabalhando onde você está trabalhando, fiel para sua esposa, e espalha o evangelho. Ajuda a multiplicar essa mensagem. Mas aí, ó, tudo as pregações da CB, o foco é o bem-estar das pessoas. Mudanças de cativeiro, né? E fazendo com que as coisas prosperem para o sucesso do CCBano. Isso é heresia, da brava. Vamos lá, segue aí. É tempo de mudar a história de muitas coisas, irmão. Até da santa obra de Deus, que se espalhará por toda a face da terra, por todas as nações, por todos os continentes. Por quê? Por quê? Porque o Senhor está aqui entre nós todos os dias. Até da santa obra de Deus, que se espalhará por toda a face da terra, por todas as nações, por todos os continentes. Até da santa obra de Deus, que se espalhará por toda a face da terra, por todas as nações, por todos os continentes.
até da santa obra de Deus. Sabe de quem que ele está falando? Quem que é a santa? Essa santa aqui, ó, é a congregação, a Santa CCB. Que ele está dizendo que a preocupação de Deus é fazer com que a santa se espalhe pela terra, nações e papapá. Não vai, Nogueira. Desculpa eu te falar, no Brasil ela já está despencando. No Brasil ela já está se despencando e vai acabar. Tá? Por quê? Porque é muita heresia, as pessoas acordou. Esse tipo de pregação que você está fazendo aí, ó, não vai para frente mais. Não vai mais para frente. Você pega um Malafaia da vida, os camaradas que pregam prosperidade, ao menos tem conteúdo no que ele fala. Você vê que o argumento dele tem começo, meio e fim. Aí você pega vocês, rapaz, vocês começam a falar uma coisa e sabe lá Deus onde vocês vão terminar falando. Você viu que a sua pregação inteira não tem um raciocínio, não tem um foco central. Gente do céu, você tá vendo isso aí? Dá até tristeza ouvir. Eu tô aqui na luta para conseguir ouvir tudo isso, para fazer esse vídeo para vocês. Porque é triste isso. O foco deles é material. É uma igreja materialista. Isso aqui é pregação de prosperidade. Eles acham que pregação de prosperidade é só quando diz, né? Me dá tanto que eu vou te dar tanto também. Tudo que faz com que o homem seja próspero nessa terra é teologia da prosperidade. Viradas de cativeiro, benções, cumprimentos de desejos de coração, todas essas coisas. E detalhe, hein? Não vai encontrar embasamento algum no Novo Testamento. Segue aí. Bom. Porque o Senhor está aqui entre nós todos os dias. Porque o Senhor está aqui entre nós todos os dias. Porque o Senhor está aqui entre nós todos os dias. Porque o Senhor está aqui entre nós todos os dias. Você viu aí? O Senhor está aqui todos os dias. Como se Deus estivesse morando ali dentro. Como se Jesus Cristo estivesse morando lá. Fala com tanta garantia, o Senhor está aqui e não haverá nada contra ti. Sabe, eles estão enchendo a pessoa de uma falsa esperança. Viu, Chiquinho? Você está enchendo as pessoas de uma esperança mentirosa. As pessoas que estão aí vão padecer, vão sofrer, vão morrer, vai acontecer tudo o que acontece com todo mundo. São mentiras, pessoal. Só pensa, olha para o seu lado, olha para a sua volta. Tudo que acontece com vocês acontece com as pessoas que estão fora do mundo. E do jeito que elas são prósperas, vocês também são. Não tem diferença nisso. Deus não está colocando a mão nisso. Vamos lá, segue. E sejamos sempre em santa comunhão, preservando sempre os marcos antigos e a unidade da fé, respeitando aqueles que estão diante de nós, tendo servos de Deus em duplicada honra, porque esses santos homens... Isso aqui é uma frase típica da CB, você não encontra em outro lugar. Preservando o marco dos antigos. O que ele quer dizer nisso aí? Os ensinamentos dos anciões idosos, os mais velhos e aqueles que já foram. É aqueles punhados, centenas de tópicos que eles inventam que depois eles ignoram porque não se sustenta. Cai em contradição. Né? Como aqui lá não pode ter televisão, agora estão na televisão. Eu estou vendo ele aqui na televisão. Ah, não pode gravar porque nós não podemos materializar a palavra de Deus. Está aí, ó, materializando. Esse aí é o marco dos antigos. Você acha que ele está falando das escrituras? Você acha que ele está preocupado em falar, devemos guardar sempre os conselhos das escrituras, irmãos? Devemos guardar sempre, né, as palavras de Jesus Cristo que está ali, está falando nas escrituras.
Não, o Marco dos antigos. Aqui, ó, é uma pregação recheada de sentimentos CCBano. Está inflando as pessoas com a dose, né, da idolatria na CCB. Isso aqui ele está enchendo de idolatria. Ele está dando a dose diária para o CCBano. O CCBano, ele recebe isso daí, ó, e aí ele sai desse culto aí agora um pouco mais idólatra ainda. Tá? Isso aí isso é uma maldição, uma pregação dessa. Não tenho nenhum receio de falar, porque eu estou nas Escrituras. Vamos lá, segue. Que pertence ao sagrado e santo ministério da obra de Deus. A palavra é para você também. Aleluia. Esse lugar aqui, irmãos, esse lugar aqui é um lugar santo, não é? E esse lugar aqui é um lugar santíssimo. Bendito seja o Senhor. E aquele que toca no instrumento que está aqui na frente, ele vai, não tem distância, não tem dificuldade. Esse lugar aqui, irmãos, esse lugar aqui é um lugar santo, não é? E esse lugar aqui é um lugar santíssimo. É um lugar santíssimo. É um lugar santíssimo. Esse lugar aqui, irmãos, esse lugar aqui é um lugar santo, não é? E esse lugar aqui é um lugar santíssimo. Meu Deus, olha que absurdo. Estou falando que isso aqui é idolatria, ó. Aqui é santo, onde nós estamos. Aqui é um lugar santo. E aqui na tribuna é um lugar santíssimo. Estranho, Chiquinho, porque esse lugar santíssimo aí, os camaradas falar tanta bobagem como é que eles estão falando. Como você agora está pregando um evangelho esquisito que não é o evangelho de Jesus. Agora eu pergunto para você, o que é que santifica esse lugar aí? Não é a palavra de Deus. Palavra de Deus, Escrituras. Esse lugar aqui é santificado. Você viu que é uma igreja judaizante, tá? Esses termos que ele está usando aí são os termos usados para o tabernáculo, que está lá no Velho Testamento. Tem o lugar santo e o lugar santíssimo, que é a tenda que fica dentro da outra tenda, onde só entra o sumo sacerdote uma vez por ano, onde está a arca do concerto. Só entra o sacerdote uma vez por ano. Olha aí que terrível. Mas eles adotam essas coisas, porque isso faz bem para os negócios. Isso cria uma expectação do povo de que ali é um lugar puro e santo, e por isso que eu devo receber tudo o que eles falam, porque estes homens são puros e são santos, né? Porque ali é o santíssimo lugar. Então tudo que eles disserem ali de cima é Deus purinho na boca dele. Até as heresias que os Marsola e os demais que a gente cansou de mostrar para vocês falam, pregam, tudo isso é santíssimo para o CCBano. Meu Deus do céu, rapaz. É triste de assistir uma pregação dessa. Depois que você abre a sua mente, você lendo as Escrituras, você começa a entender o que é o Evangelho, rapaz. Você não aguenta ficar mais dentro dessa igreja, não. Não aguenta. Porque o próprio Evangelho te expulsa daí de dentro. Como? Tá? Ele começa a te incomodar. Você já não começa, você passa a não suportar mais permanecer em um ambiente tão nocivo ao verdadeiro evangelho como é esse ambiente da congregação, pregando essas bobagens como esse irmão está pregando. Vamos. 1000 cairão do seu lado e 10.000 à sua direita, você não ficará confundido e nem envergonhado. Deus seja louvado. É aquela passagem do Salmo 91 que eles gostam de usar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não ficará confundido. É isso que ele está pregando aí. Você não ficará confundido, vai passar por essa porta. Chiquinho, esse salmo foi escrito para Jesus Cristo. Até o diabo sabia que esse salmo foi escrito para Jesus, por isso que ele usou esse salmo para tentar, duvidando de Jesus. Ah, é? Deus, isso serve para nós nos dias de hoje? É sério, Chiquinho? Então me explica, onde é que está esse Salmo 91 na vida de Estevão, que morreu apedrejado? Explica aí, por favor, Chiquinho. Cadê o Salmo 91? Não cumpriu? Vocês são mais crentes do que os apóstolos?
Não, vocês provavelmente devem ser muito mais querido e ter um tipo de promessa diferenciada de Deus do que os apóstolos. Explica aí, Chiquinho. Explica aí a facada que tomou no bucho o Tiago, que morreu, né? E o povo gostou. Explica aí. Explica aí, Chiquinho, os outros homens de Deus, todos que morreram decepados, arrancaram cabeça, morreram com mortes trágicas e pavorosas. Cadê o Salmo 91? Não, até nos dias atuais, quantos irmãos aí, o Covid tá pegando, tá levando embora. Ué, você não falou que é 10 mil de um lado e 10 mil de um lado e 10 mil do outro e não vai ser atendido? Como é que você explica isso? Você não parou para pensar, CCBano? Para pensar. Se fosse verdade, não teria, os apóstolos eram os primeiros que não teria acontecido nenhuma desgraça na vida deles. E hoje, na pandemia, você ia ter todos os santos da CCB livres, salvos. Sabe por que isso não acontece? Porque isso que ele está pregando é mentira. Isso só é bonitinho na hora que está pregando. Legal, bacana, bonito, todo mundo fica contente, tal. Mas isso não funciona, porque isso não é de verdade. Isso é apenas engodo, tá? E o que está acontecendo com isso tudo? Você nem percebeu que você está sendo levado para longe do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Abre os olhos, meus irmãos. Fiquem atentos, tá? A salvação está aí e ela é fácil. As palavras de Deus estão nas Escrituras Sagradas. Busca Jesus Cristo e você o achará. Porque isso aqui é o caminho que leva para a perdição. Deus abençoe a todos. Vamos unidos em santa comunhão agradecer a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Ia lá, sala, canta lá, ia. Urra lá, sulia, canta lá, mala, canta lá. Ia lá, sulia, canta lá, ia. Ia, suli, mini, canta lá, mala, canta lá, ia. Urra, sulia, canta lá, ia. Glória a Jesus, aleluia. Ia lá, sala, canta lá, ia. Urra lá, sulia, canta lá, mala, canta lá. Ia lá, sulia, canta lá, ia. Ia, suli, mini, canta lá, mala, canta lá, ia. Urra, sulia, canta lá, ia. Glória a Jesus, aleluia. Ia lá, sala, canta lá, ia. Urra lá, sulia, canta lá, mala, canta lá. Ia lá, sulia, canta lá, ia. Ia, suli, mini, canta lá, mala, canta lá, ia. Urra, sulia, canta lá, ia. Glória a Jesus, aleluia. Ia lá, sala, canta lá, ia. Urra lá, sulia, canta lá, mala, canta lá. Ia lá, sulia, canta lá, ia. Ia, suli, mini, canta lá, mala, canta lá, ia. Urra, sulia, canta lá, ia. Glória a Jesus, aleluia. Sim, irmã, sim, irmão. O Senhor virá e não tardará. O seu pedido está sendo acumulado a cada dia no reino da glória. Ele já está preparando a sua vitória. Deus está preparando a sua vitória. Deus está preparando a sua vitória. Um cântico novo, uma alegria manifesta no seu coração, na sua família, nos seus filhos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Senhor diz a sua palavra que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. A palavra, aleluia, que sai um som manso, santo, divino, sagrado, cheio de virtudes. E esta manhã o Senhor diz: calma, calma, por esses dias você cumprirá o desejo do seu coração. E por misericórdia, irmãos, em todas as congregações é uma fonte inesgotável